Olá pessoal, bom dia. Eu sou o Diácono Claudino Machado e estou aqui mais uma vez fazendo uma live sobre temas bíblicos. Nós fizemos outro dia uma live com o título Em Defesa de Silas. Dê uma olhada aí no YouTube, cumprimento a todos com a paz do Senhor. E a live Em Defesa de Silas, ela tratou de uma música muito bonita que tem por aí, mas que não bate bem com o contexto bíblico, haja vista que diz que Silas reclamou e Paulo retrucou com Silas. E a live foi muito bem recebida, o tema foi muito bem discutido. E hoje nós voltamos com uma outra live. Aquela que me pediu foi o colega Dr. Eric Freitas. Esta quem pede é o irmão Misael. Misael Brito pediu para fazermos esta live hoje. E a de hoje tem por tema Em Defesa de Tomé. Pegou ali a máxima em defesa, então vamos entrar em defesa de Tomé. E por que defesa de Tomé? É porque Tomé é um personagem bíblico que no passar dos anos, dos séculos, das décadas, dos séculos, dos milênios, é taxado como aquela pessoa incrédula. Você é igual Tomé, mas apresentando ele somente com a qualidade de incrédulo, e tudo por causa do capítulo 20, versículo 29 de João, do Evangelho de João. Aqui está a nossa Bíblia, nós vamos fazer a leitura deste versículo agora, que diz assim: Disse-lhe Jesus. Quem disse esta frase foi Jesus. Eu gosto muito de dar ênfase porque às vezes dizemos, qual é a vontade de Deus para a minha vida? Basta ler na Bíblia Sagrada que você encontra. Disse-lhe Jesus, versículo 29 do capítulo 20 de João: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Bem-aventurados, felizes são os que não viram e creram. Tomé então é tido como incrédulo. O texto não chama Tomé de incrédulo. O texto diz que os outros que não viram e creram são bem-aventurados. Mas acontece que todos os discípulos viram, né? Todos os discípulos viram. Logo, quem não viu Jesus e creu somos nós. Então nós somos bem-aventurados. Mas Tomé, assim como os demais, já que os outros 10, porque Judas já havia se suicidado, e naquela ocasião faltou Tomé e Judas havia se suicidado e Tomé tinha saído da reunião. Tomé não estava presente na reunião. Nós vamos mostrar isso no decorrer da live. Os outros 10 viram. Se os outros 10 viram, era justo que Tomé também o visse. E eu achei interessante a posição de um pastor num estudo onde ele diz que Jesus voltou por causa de Tomé. Jesus voltou àquela reunião só por causa de Tomé. E ainda hoje cedo eu discuti no assunto com o Dr. Eric, eu perguntava para ele algumas coisas. Tu faz parte dos 12 apóstolos? Ele não. Jesus voltou exclusivamente por tua causa? Ele disse não. Sendo assim, Tomé tem outras qualidades que nós não as temos, que compete a nós conhecermos neste momento. Então vamos lá estudarmos alguns outros textos além de João 20 e 29, porque existem outros textos na Bíblia que falam de Tomé. A bem da verdade, tem 12 referências no Novo Testamento que falam acerca de Tomé. Bom, o nome Tomé deriva de uma palavra aramaica que significa gêmeo. Tomé é gêmeo de alguém, provavelmente nasceu alguém primeiro, e Tomé é o segundo filho, assim como Esaú e Jacó. Poderia se chamar Jacó de gêmeo. No nosso contexto, chama o gêmeo de mambaço ou mabaço. Há quem diga, este é um mabaço, ou seja, tem um irmão e o outro é um mabaço. Tem uns meninos aqui, sobrinhos do pastor Fernando, um abraço ao pastor Fernando Nilton, se estiver nos acompanhando lá de Gameleira dos Crentes, Deus abençoe o servo do Senhor. E ele tem 2 sobrinhos aqui na cidade que são gêmeos. Aí quando eu os encontro eu pergunto, você é ele ou você é o outro? Aí o que nasceu primeiro diz, não, eu sou ele. E quando eu estou falando com o que nasceu segundo diz, eu sou o outro. Sendo assim, este segundo filho é um Tomé, ou seja, é um gêmeo, que na linguagem grega seria o mesmo que Dídimo. Os irmãos podem observar que tem algumas partes do texto. Oi, Ivone Souza, seja bem-vinda. Os irmãos podem observar que em alguns momentos Tomé é chamado de Dídimo, porque Dídimo é a linguagem grega para gêmeo, enquanto que Tomé é a linguagem aramaica para gêmeo. E como seria o nome dele? Aí é um negócio interessante agora. Segundo as pesquisas que nós fizemos, pois isso não está claro na Bíblia Sagrada, utilizando-se a história
os livros que contam a história, a tradição, melhor dizendo, nós temos que o nome de Tomé era Judas. Judas é um nome bonito, gente, é porque Judas também caiu uma alcunha sobre ele, mas Judas é um nome bonito. Judas fala, o louvor vem do Senhor, e o nome dele era Judas. Então, como já tinha o outro discípulo, o outro apóstolo chamado Judas, na relação, ele não foi alistado como Judas para não dar confusão, ele foi alistado como o gêmeo, como Tomé. E outra coisa interessante que nós encontramos, mas também não tem base bíblica, é que Tomé era gêmeo de uma irmã. Nasceu uma irmã de Tomé e Tomé nasceu em segundo lugar. Alguns até citam o nome dela, mas eu achei muito distante, então eu não vou citar aqui. Mas fica essas duas referências, que Tomé era gêmeo. No nome Tomé em aramaico quer dizer gêmeo, significa gêmeo, que em grego é dídimo, e que ele era o segundo filho, o segundo irmão o segundo depois do nascimento de um, e que este um seria uma irmã. Então Tomé era gêmeo de alguém. Tomé tem outra coisa interessante na Bíblia Sagrada, que ele sempre, a não ser o texto que nós acabamos de ler, ele sempre é contado, o texto que nós acabamos de ler é João 20, 29. Ele é contado junto com alguém. Tomé nunca é contado só, você pode observar. Ele é contado, na maioria das vezes, com Mateus, nós vamos ler os textos daqui a pouco, e Tomé é contado, na maioria das vezes, em uma vez, com Filipe. Tomé é contado junto com Filipe também. Isso nos chama atenção, provavelmente seja por causa da grande comissão, que Jesus enviou de 2 em 2, e nesses 2 em 2, Jesus havia enviado Tomé e Mateus, e numa outra situação é contado Tomé e Filipe, ou seja, tem um ditado popular que diz, diga-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Em primeiro lugar, quem mandou ele foi Jesus. Eu disse ditado popular. Esses dias tinha uma irmã na escola dominical e citou isso aí como texto bíblico. Não era eu que estava ensinando, eu não quis atrapalhar a aula, mas deu uma vontade de perguntar, e a irmã viu isso aonde? Se fosse o pastor Antônio Raimundo, como ele fez uma certa vez, a parte do senhor, pastor Antônio Raimundo, irmã Preta, Marco, Leandro, Leila, Sérgio, Odirley, Laine, todos os meninos. A irmã Preta estava falando comigo um determinado assunto lá na cidade de Cristópolis. Eu era novo convertido e morava uma rua à frente da casa deles. E eu sempre estava junto com eles. Aí, determinado dia, a irmã Preta, irmã Maria José, chegou para mim e disse, olha, Claudio, na época em que os animais falavam, as árvores, não sei o que. Aí o pastor Antônio Raimundo virou para ela e disse, ô Preta, qual é o capítulo de falsos profetas que está isso aí? Deus abençoe o servo e a serva do Senhor e toda a sua família. Isso ficou gravado na minha mente. Então, nós temos algumas referências bíblicas que falam acerca de Tomé, e nós vamos pesquisar para nós entendermos melhor quem é este homem. Oi, Leia, Pai do Senhor, Deus te abençoe. Como é que está a família? Muito bem. Nós vamos encontrar Tomé sendo inaugurado, ou Tomé entrando no contexto bíblico, melhor dizendo, lá em Mateus capítulo 10, versículo de 1 a 6. Nós vamos entrar aqui agora na leitura da separação de 12 homens que eram dentre os discípulos. Jesus tinha 5 mil discípulos, e Jesus então, desses aí, ele escolheu 12. Ele escolheu 12 para que esses 12, quando ele subisse aos céus, tornasse apóstolo. Inclusive, eu quero chamar a atenção de você que estuda a Bíblia Sagrada, não existe apóstolo, preste atenção, enquanto Jesus está na terra. João escreve e chama-os de apóstolo. Mas por que João chama de apóstolo? É porque João está escrevendo lá no ano 100, e quando ele se refere a estes homens, e muitos outros nomes iguais surgiram, como por exemplo Jesus. Jesus tinha um nome comum. Nós temos na carta aos Colossenses, me parece que capítulo 4, versículo 10, ou versículo 11, um irmão que o nome dele era Jesus, cognominado Justo. Então existiam outros Jesus, pessoas com o nome de Jesus. E quando João vai escrever, João sabia que aqueles irmãos lá do ano 100, quase 70 anos depois que havia ocorrido a ascensão do Mestre aos céus, sua crucificação, morte e ressurreição, inclusive nós estamos entrando na Semana da Paixão, era interessante que você pesquisasse sobre isso, ensinasse aos filhos sobre isso, falasse sobre isso nas suas igrejas. Então João, sabendo disso, João diz, fulano de tal, apóstolo.
né? João cita de apóstolo, chamou de apóstolo para especificar, para esclarecer de quem que ele estava falando. Mas não existe apóstolo enquanto Jesus está na terra. Os apóstolos só são apóstolos depois que Jesus ascende aos céus, Atos capítulo de número 1, versículo 9 a seguir, e depois que eles recebem o batismo com o Espírito Santo. Aí eles agora são revestidos de poder e eles saem para fazer o serviço apostólico. Em Efésios 4:11 você vai encontrar que ele mesmo escolheu uns para apóstolos. Então, este ponto aí fica pacífico para que a gente compreenda. E Judas entra no cenário, Tomé, melhor dizendo, entra no cenário agora, porque ele foi escolhido no meio da grande multidão para ser um dos apóstolos. Vamos então ao texto que encontra-se em Mateus capítulo 10, versículos de 1 a 6. Este mesmo texto será referido em Marcos e será referido em Lucas. São os sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, porque a narrativa de João é diferente. A narrativa dos sinóticos é uma narrativa muito próxima, depende muito do ponto de vista e da forma de abordagem, mas que trata do mesmo assunto. Já João é o chamado de o quarto evangelho, é como se fosse o pingo no i. Então vamos ao que diz Mateus, abra sua Bíblia aí, capítulo 10, versículos de 1 a 6, para nós compreendermos quem foi Tomé. Interessante que não há mais nada sobre Tomé não, de onde ele veio, sua cidade, não há. O que tem na Bíblia são essas 12 referências sobre Tomé e encerra por aí. Diz assim o primeiro versículo, que é o versículo de número 1, Mateus 10, versículo 1. E, chamando os seus 12 discípulos, ele chamou 12, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para os expulsarem e para curarem todas a enfermidade e todo o mal. Ora, os nomes dos 12 discípulos são estes. Aí agora vai enumerar. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, aqui começa aquela duplazinha que nós começamos a falar, Filipe e Bartolomeu, Tomé, que é o nosso personagem, e Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, e Lebeu, apelidado de Tadeu. Esses são, esses são alguns, vamos os outros. Simão, o canonita, e Judas Iscariotes, aí já descreve na frente, que o traiu. Lembre que nesse local aqui ainda Judas não havia traído, então o escritor da Bíblia, quando ele refere a Judas, considerando que o nome de Tomé também é Judas, então ele coloca Judas Iscariotes, quer dizer, ele vinha lá, Iscariote, tem uma dúvida se é uma cidade ou se é alguém que usava uma faquinha pequenininha assim, escondida na bainha da calça, no cinto, né, escondida ali. Mas o texto deixa claro, que o traiu. Jesus enviou estes 12 e lhes ordenou dizendo, não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrais em cidade de samaritanos, mas ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pronto, aqui nós inauguramos o Tomé no contexto bíblico. Antes desse texto você não encontra o nome de Tomé se levar em consideração a ordem dos livros da Bíblia e não a ordem cronológica dos fatos. Porque na ordem cronológica dos fatos, nós teríamos que primeiro ler o texto de Marcos, depois ler o texto de Lucas e assim por diante, para que nós pudéssemos lá na sequência chegar no Evangelho de João. Mas na ordem de livros, Tomé é inaugurado no contexto bíblico aqui no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, no versículo de número 4. Vamos ver o que diz então no Evangelho de Marcos. A mesma relação. No Evangelho de Marcos diz, e André e Filipe e Bartolomeu, e a Mateus e a Tomé, Mateus junto com Tomé mais uma vez, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu e a Simão, o cananita. Marcos capítulo 3, versículo de número 18. Não citei o restante do texto porque vai falar da mesma coisa. O mesmo acontece quando nós lemos Lucas. Falei dos evangelhos sinóticos. Se você não sabe o que é um evangelho sinótico, eu te convido a pelo menos entrar no Google aí e colocar evangelhos sinóticos. Você vai ter uma noção do que eu estou falando. Em Lucas, no capítulo 6, versículo 15, nós temos Mateus e Tomé. Mateus junto com Tomé. Mateus fazia parte com Tomé. Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelote. Pronto. Então aqui nós temos a inauguração de Tomé
nos sinóticos, nos evangelhos, especificamente nos sinóticos. Porém, no Evangelho de João, nós temos algumas referências a Tomé também. Diz assim no Evangelho de João: e disse Tomé, chamado Dídimo. Eu já expliquei que Dídimo é a expressão grega equivalente a Tomé, que é a expressão aramaica para gêmeo. Poderia dizer, e disse Judas, o Tomé chamado Dídimo, mas João colocou, e disse Tomé chamado Dídimo aos discípulos. Presta atenção aqui agora. Tomé é tido como incrédulo. Mas é mais fácil o camarada ser crente ou o camarada ser covarde? Observe, crente e incrédulo são coisas diferentes, são coisas antagônicas, crente e incrédulo. Já crente e covarde são coisas diferentes, ou incrédulo e covarde, ou descrente e covarde, são coisas diferentes. Mas perceba você, em João capítulo 11, versículo 16, que Tomé chama os discípulos todos para morrer com Jesus. Ora, alguém que tem coragem a ponto de chamar os demais para morrer com alguém ou por alguém, é alguém que merece descrédito? Na minha ótica, não. Não é igual Pedro. Pedro disse, Senhor, eu estou pronto a morrer por ti. Aí pega uma espada e corta a orelha de Malco, etc. Jesus diz, ô Pedro, ainda que o galo cante, tu vai me negar 3 vezes. E quando Pedro arranca a orelha do servo lá, do servo, não sei se o nome dele era Malco ou do servo Malco, uma coisa assim, eu preciso conferir no texto bíblico. Jesus pega a orelha, coloca no local e diz, Pedro, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Mas Tomé não, Pedro parece que estava somente repetindo aquilo que foi dito, porque na sequência ele justamente não mostrou minutos seguintes. Ele estava na ceia com Jesus e minutos seguintes, quando chega ali no momento da oração, ou horas seguintes, né? Antes de amanhecer aquele dia da quarta-feira, deixa eu abrir um parênteses aqui, tem gente dizendo aí que Jesus morreu na sexta. Oh meu Deus, eu não estou inventando a roda não, mas eu leio a Bíblia Sagrada e lendo a Bíblia Sagrada eu descubro que Jesus morreu na quarta-feira, não foi na sexta, tá? Anunciamos aí uma live, a última semana de Cristo, nós vamos falar sobre a semana inteira, de domingo a domingo. E nesse contexto aí nós vamos mostrar ele morrendo na quarta, passando quinta, sexta e sábado, 3 dias no seio da terra, ressuscitando no domingo. Nós vamos mostrar o que aconteceu no sábado, se você abrir a Bíblia em Marcos 16:1, nós vamos mostrar. Então, aí quando eles estavam ali na madrugada da quarta-feira, da quinta para quarta, que para os judeus o dia começa lá nas 18 horas, então começou 18 horas, já era quarta-feira, né? O tempo todo. Aí Pedro está com os demais lá e Pedro nega Jesus. Olha que coisa. Já Tomé não. Tomé chamou todos eles, o incrédulo, que todo mundo chama de incrédulo, chamou todos eles e disse bem assim, ó, capítulo 11, versículo 16 de João: vamos nós também para morrer com ele. Não é uma pergunta, não é uma exclamação, é uma afirmação. Perceba que termina com um ponto. Vamos nós também para morrer com ele. Esse camarada não pode ser taxado de incrédulo. Corajoso desse jeito, pronto a morrer, e ele não tinha a espadinha como os iscariotes tinham, ele não tinha a espadinha escondida ali, ele também não tinha uma espada como Pedro estava com a espada, ó o dedinho, não, ele disse, vamos nós para morrer com ele também, como quem diz, nós não vamos deixar o nosso mestre. Vamos à frente, no mesmo Evangelho de João, porque João dá uma ênfase muito grande a Tomé, os outros só citam ele ali para dizer que ele existe, na relação com os demais, mas João faz questão de esclarecer alguns detalhes. Se João esclarece alguns detalhes é porque João quer que a igreja veja, haja vista que o Evangelho de João é o Evangelho para a igreja. João diz o seguinte no capítulo 14, versículo 5: e disse Tomé falou mais uma vez e João escreveu: Senhor, nós não sabemos para onde vai, e como podemos saber o caminho? Eu tenho aqui outra qualidade, e aqui eu vou citar um livro de um amigo, pastor Adejarlan José Ramos de Barreiras. O Adejarlan, em 2015, lançou um livro e no lançamento do livro, lá no índice, está lá escrito: Admiro Tomé. E por que pastor Adejarlan admira Tomé? Aqui está o primeiro requisito porque ele admira Tomé. Ele admira Tomé porque Tomé foi sincero. Tomé foi verdadeiro. Sabe quando você está conversando com alguém e alguém faz aquela cara de paisagem? Aí você diz, está entendendo? Uhum. Pergunte a ele para ver se ele está entendendo. E aí, você sabe quem é o Filho de Deus? Uhum.
sei. E aí, você sabe de onde ele veio? Sei. E você sabe para onde ele vai? Sei. E aí, tu sabe que ele é parecido com o pai? Aí Tomé disse, não, de jeito nenhum. Capítulo 14, versículo 5, Tomé disse, Senhor, nós nem sabemos, ele falou em nome dos demais, porque ele estava junto e de vez em quando ficava ali conversando baixinho, tal. Jesus certa vez diz bem assim, o que vocês vinham comentando aí pelo caminho? Eles vinham falando baixinho no caminho, o que os homens estão dizendo a meu respeito? Digam. Aí os discípulos foram dizer, estão dizendo que tu és Elias, tu és um dos profetas que ressuscitou. Aí Jesus parou e disse, e vocês? O que vocês acham? O que vocês acham que eu sou? O que vocês acham a meu respeito? Tomé aqui está falando pelos demais. Nós, não é eu, é nós. Não sabemos para onde vais. É porque a visão era uma visão muito terrestre. Depois que Jesus ressuscitou e esteve com eles, ainda houve discípulo que perguntou, Senhor, é por agora que tu vais restaurar o reino a Israel? Os discípulos não sabiam. Apesar de Jesus explicar, os discípulos não sabiam. Olha o que aconteceu lá quando Jesus falou sobre que reclamaram que os discípulos estavam comendo sem lavar as mãos e o pessoal dizia, como é que vocês comem coisa imunda? Jesus disse, eu não acredito que vocês não entenderam isso ainda. Gente, olha lá, busca lá a expressão que você vai encontrar, o que entra pela boca torna a sair. Jesus explicou, eu não acredito que vocês não entenderam. E os discípulos teve muita coisa que eles não compreenderam. Foi obrigado o Senhor chamar Paulo para substituir o lugar de Judas. Eu creio que Paulo foi o substituto de Judas. Inclusive o Senhor disse para Ananias, nós temos uma outra live aí que fala sobre isso também. O Senhor disse para Ananias, vai porque este é um vaso escolhido, eu o escolhi. Então Paulo entrou no lugar de Judas, eu creio dessa forma. E o Senhor chamou Paulo para que Paulo viesse pegar os detalhes que não estavam claros lá na lei e pudesse esclarecer para eles. Como por exemplo a próxima live que nós vamos fazer, que fala sobre o segredo de Deus que está lá na carta aos Romanos. Então os discípulos não sabiam. E aqui pegando a deixa do pastor Dejarlan, Judas criou coragem. Tomé criou coragem, porque o nome dele era Judas, a apelidade de Tomé, e fica desse jeito. Tomé criou coragem. Tomé teve coragem para chegar. Deixa eu só corrigir aqui, espera um pouquinho. Que eu acho que deu um pequeno probleminha aqui. Pronto. Tomé criou coragem para dizer, eu não entendo, eu não sei e nós também não sabemos. Aí ele diz, Senhor, basta que você leia o texto bíblico para você entender. Senhor, nós não sabemos para onde vais. Se nós não sabemos para onde tu vais, Senhor, como é que nós podemos saber o caminho? Então Tomé não era incrédulo, Tomé era sincero. Tomé não era incrédulo. O nome Tomé não quer dizer falta de fé não, incredulidade não. O nome de Tomé diz que ele era gêmeo de alguém. Mas ele não era incrédulo não, ele era corajoso e ele era verdadeiro, duas qualidades. E eu chamo a atenção de você para mais uma, que é o que eu conversava com o doutor Eric, e está aqui nos bastidores bem quietinha, só para dar plateia para ela, né, dar holofote, a doutora Gisele, está bem quietinha ali me olhando com a mão no queixo, Deus abençoe. Fez uma carinha, tá a minha plateia todinha aqui do meu lado. Tomé foi contado entre os 12, gente. Os 12, Jesus encontrou qualidade em Tomé para o chamar para ser apóstolo. Tomé fazia parte do colégio apostólico. Jesus não ia chamar qualquer pessoa, porque para ser apóstolo tinha que saber que haveria de colocar a própria vida em risco. Apesar de que nós sabemos que Tomé também não morreu de morte natural, porque o único que morreu de morte natural foi João. Eu tenho uma colinha aqui. Tomé, ele era natural da Galileia, foi martirizado na Etiópia. Tomé foi martirizado na Etiópia. Inclusive, a tradução diz que Tomé fundou igrejas na Etiópia. Nós vamos falar sobre isso no final dessa live. Então, nós temos esta referência acerca de Tomé. Quando nós lemos o texto que está em João, capítulo 20, versículos 19 a 30, é um texto longo, nós vamos fazer leitura de todo esse texto. Nós vamos entender o contexto em que Tomé teve esta reclamação de Jesus. Jesus reclamou dele. Só porque tu viste, creste, Tomé.
Bem-aventurado, felizes são os que não viram e creram. Eu e você que não vimos o Mestre e cremos. Mas há um negócio interessante aqui, que nós vamos encontrar na leitura desse texto que está no capítulo 20 do Evangelho de João, começando no versículo de número 19 até o versículo 30. Preste atenção nesse texto aqui. João 20 e 19. O texto diz assim: chegada, pois, a tarde daquele dia, eu gosto de citar o texto porque se você retrucar, você pelo menos retruca com o texto em mãos, tá bom? Mostre outro texto aí. Eu fiz questão de buscar todas as referências acerca de Tomé, são 12 referências. Se tiver algum novo, eu acho bom porque eu aprendo. Se não, tenho humildade de aprender também. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, o primeiro dia da semana, isso aqui é um domingo. Nós vamos falar sobre isso aqui na live que falaremos sobre a Semana de Cristo. E cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: paz seja convosco. Viu? Paz seja convosco. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eles estavam com medo, num ambiente fechado, era um domingo. Não é o domingo da paixão, mas era um domingo. Aí eles viram Jesus, Jesus mostrou as mãos, Jesus mostrou, gente, vem cá, chamou, sou eu, tá vendo aqui, sou eu. É porque diziam, é um espírito, não, sou eu, olha aqui as mãos, toquem aqui, só não tinha sangue. A única coisa que nosso não será transformado para ir para o céu é o sangue. O corpo vai ser transformado, mas o sangue não. E mostrou o lado, olha aqui o meu lado, sou eu mesmo. E os discípulos o viram e se alegraram. Continuando. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Jesus está conversando com os 10. Tomé não estava, Judas tinha se suicidado. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito. Lucas 24 e 45 vai falar sobre isso também, que depois que ele sopra, o texto diz, e abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. Mas soprou sobre eles, sobre os 10. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, disse Jesus aos 10. E aquele a quem os retiverdes, lhes são retidos. Aí quando você vai para o versículo seguinte, João faz questão de dizer que Tomé não estava presente. Perceba que Tomé é um personagem principal desse texto. Não cita o nome de nenhum outro discípulo, quase apóstolo, né? Não cita o nome de nenhum outro, mas João faz questão de referir Tomé. João diz, e se João refere Tomé, é porque você e eu devemos ler. João diz, ora, um dos 12, dos 12 porque eram 12 discípulos, apesar de Judas já ter se suicidado. Então, estava só 10 ali, e um dos 12, chamado Dídimo, que João chama Tomé pelo nome grego, Dídimo, pelo apelido grego, melhor dizendo, não estava com eles quando Jesus veio. Preste atenção. Aí vem a primeira pergunta: onde Tomé estava? Você percebeu que quando nós lemos lá no versículo 19, disse que os discípulos estavam com medo à porta fechada? Logo eu posso entender que quem estava à porta fechada com medo eram somente os 10. Que Tomé não estava com medo. Tomé não demonstrou medo, pelo contrário, demonstrou coragem. É o mesmo Tomé que disse, não, nós vamos para morrer com ele. Não agiu igual Pedro, não. Pedro, quando Jesus morreu, além de ter traído ele 3 vezes e o galo ter cantado, Pedro ficou meio depressivo, ficou escondido lá no local, foi obrigado Maria Madalena a ir até lá e dizer para Pedro e João que estavam juntos, Pedro mais velho, João mais novo, olha, eu fui no sepulcro e o corpo dele não está lá. Aí Pedro saiu correndo para ver o sepulcro aberto e não encontrar o corpo dele lá. Inclusive o Senhor Jesus mandou para Pedro alguns recados, mandou parece que 3 vezes, dizei a Pedro que eu estou indo na frente dele para Galiléia e eu quero conversar com ele lá, eu quero me encontrar com Pedro lá. Quem é o incrédulo na situação? Seria o Tomé, o corajoso? Porque Tomé não é medroso. Ou seria Pedro? Porque Pedro está na reunião, mas Pedro é medroso, Pedro está escondido.
Então eu não posso colocar sobre Tomé uma alcunha como é colocada nos séculos a fio. Aí João continua dizendo: ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando Jesus veio. Tomé estava onde? Estava fazendo o quê? Não estava com eles, estava fora. Será que Tomé estava buscando água? Será que Tomé estava buscando comida? Será? Porque eram pelo menos 12 reunidos, e as mulheres, e etc. E esse povo ia comer de quê? Ia fazer o quê? Tomé provavelmente estava tomando providências. É igual nós temos no momento atual, em que, em vez de criarmos alternativas para vencermos uma pandemia, o pessoal se esconde. Não, meu irmão, a pandemia é só para você saber que se não dá para fazer culto das 19 às 21 horas, você faz das 16 às 18. Ponto final. E se não dá para fazer lá na igreja por causa da quantidade de pessoas, você faz via rede social. Ponto final. A pandemia, conforme nós temos uma live aí, congregar a tempo e fora de tempo, é para nos despertar para algo novo. Você tem que ter inteligência, sabedoria e coragem. Tomé tinha inteligência, sabedoria e coragem. Enquanto 10 ficaram escondidos, Tomé foi para a rua. Olha que coisa interessante. Seguindo o texto, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, chegaram para ele e disseram: vimos o Senhor. Tomé, você não sabe da novidade, o Senhor esteve aqui. Hã? Como assim? Ele veio, Tomé. Tomé, a porta estava fechada. E de repente ele apareceu no meio de nós. Aí chamou, mostrou a mão, mostrou o lado. É por isso que Tomé diz: eu também só acredito se... Eu sou apóstolo como os demais. Eu tenho o mesmo direito que os outros têm. Por que mostrou para eles a mão e não mostrou para mim? Então eu também quero ver. Eu só acredito quando eu ver. Porque a minha mente não fecha uma ideia de alguém atravessar uma parede, e entrar aqui. Ô irmão, se nós agíssemos como Tomé, a gente não andava com medo de o anjo do cavalo amarelo que vai surgir no dia 30 de março e que vai... Não, a gente não andava com medo disso não. Citando o pastor Adejalan de novo, ele fez uma sátira muito interessante. Ele disse bem assim: você está com medo do cavalo amarelo do dia 30 de março e você não tem medo das profecias de Joel, de Daniel, de Abacuque, de Miqueias, de Sofonias, de Ageu, de Zacarias, de Maraquês. Ele colocou uma reticênciazinha. Aí disse bem assim na frente: Deus está vendo. Se nós fôssemos como Tomé, certamente nós verificaríamos nas escrituras, a exemplo dos crentes de Bereia. Os crentes de Bereia, quando estava Paulo, Silas, Timóteo e Lucas, eles estavam lá na segunda viagem missionária. Os de Tessalônica quase mataram Paulo. Os de Bereia consultaram na Bíblia, no texto sagrado, e creram. Nós precisamos ser como Tomé, não sem fé, mas analisarmos, termos cuidado. É porque nesses dias o camarada vem e diz bem assim: coloca óleo nos umbrais das portas porque o anjo da morte vai... Meu irmão, tenha calma. O que é de pastor que saiu por aí mandando botar óleo nos umbrais das portas? Tem um irmão que está na livraria aqui, irmão Rubinho. Eu acho que Rubinho vendeu óleo de rodo. Deve ter vendido de carreta a quantidade de óleo que o pessoal comprou para botar nos umbrais das portas, porque não tem a qualidade de Tomé. Se tivesse a qualidade de Tomé, iria verificar primeiro. Aí eles disseram: vimos o Senhor. Continua o texto bíblico. Mas ele disse-lhes: se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o meu dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão do seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Tomé não era incrédulo, Tomé era cuidadoso, Tomé era verdadeiro. Tomé sabia que alguém poderia estar entusiasmado, que alguém poderia de repente se emocionar. Não, Tomé queria ver, Tomé queria ter certeza para que depois ele pudesse sair, como nós temos aqui registrado, e ir para a Etiópia fundar igrejas. Há necessidade de nós termos experiências pessoais, irmãos. Há necessidade. Jó disse lá atrás no seu livro: eu conhecia Deus pelo que eu ouvia falar. Hoje eu vejo, eu conheço pela minha experiência. Você precisa ter experiência com Deus. Você precisa conhecer quem é Deus na tua vida. Aí vem a tempestade e você não dá conta de suportar. Vem problema financeiro e você desiste da fé. Vem qualquer que seja a ordem de problema e você se afasta da presença de Deus. Tomé não. Tomé tem a qualidade que chama a todos nós: tenha calma, põe os pés no chão. O que anda de gente aí dando profetada e tem muita gente crendo? O que anda de gente aí fazendo interpretação errada do texto bíblico e apregoando heresia?
que é reprovado na Bíblia Sagrada, os falsos mestres, e tem gente crendo, você precisa ter a qualidade de Tomé, a qualidade de dizer, não, calma aí, eu também posso ter essa experiência, que eu também sou apóstolo, então eu quero tê-la. Aí o texto continua. 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, fechados, com Tomé. Tomé agora estava. Chegou Jesus, chegou do mesmo jeito. Tomé não queria ver, Jesus apareceu, pronto. Por exemplo, qual de nós já ouviu a voz de Deus? Seríamos nós incrédulos? Senhor, quero ouvir tua voz, seríamos nós incrédulos? Qual de nós viu um anjo? Qual de nós contemplou os céus? É por isso que a gente deve tomar cuidado, porque tem gente aí dizendo que foi no inferno. Você já viu gente dizendo que foi no inferno? Você já leu na Bíblia o que diz acerca do inferno? Nós temos uma live aí que fala sobre isso. Batalha na dimensão espiritual, assista. Você já viu? Quando a Bíblia diz que o inferno é para o diabo e seus anjos, está dizendo o quê? Que ele está lacrado, que não tem ninguém lá, que algumas visões que alguém teve não passou de visagem. Como Tomé queria ter a experiência para ter certeza, 8 dias depois, outra vez Jesus apareceu aos seus discípulos e com os discípulos estava Tomé. João está deixando claro, registrado, é para ler. Chegou Jesus, estando as portas fechadas do mesmo jeito, e apresentou-se no meio. Jesus não veio do canto assim, como um fantasma, não, Jesus apareceu no meio deles. E quando chegou bem no meio deles, disse, paz seja convosco. Aquilo ali, mais uma vez, causou um espanto. Aí João registra o que disse Tomé. Disse, pois, a Tomé, Jesus disse a Tomé, vem cá, Tomé. Jesus sabia, ele é onipresente, ele é onisciente. A nossa lição de escola dominical vai falar sobre Deus agora. E falando sobre Deus, ela vai falar sobre os atributos de Deus. E eu já adianto que se não tiver esses atributos, inocência, inocência é outra coisa. Se não for presciente, onipotente, onisciente, onipresente e presciente, ele não é Deus. Para ser Deus tem que ter essas 4 coisas: presciência, onipresença, onipotência e onisciência. E aqui Jesus mostra a sua onisciência, porque ele não estava presente fisicamente quando Tomé disse, eu quero botar o dedo. E ninguém foi lá contar para Jesus que ninguém sabia onde é que ele estava e todos estavam escondidos. Mas quando Jesus aparece, ele diz bem assim, põe aqui o teu dedo, Tomé, e vê as minhas mãos, olhe para as minhas mãos, e chega a tua mão e põe-na do meu lado, porque a lança furou Jesus do lado. Dizem alguns que furou a bílis de Jesus, que saiu líquido, etc, etc. Em outra ocasião a gente fala disso. E não sejas incrédulo, mas crente. O incrédulo e crente ali, gente, não está falando da pessoa que não aceitou Jesus, não. Tomé já era apóstolo. Está falando que você deve realmente crer. Hebreus capítulo 11, versículo 1, haverá de dizer, ou está escrito, que a fé é a certeza do que você não está vendo. E a prova do que você espera, ou a certeza do que você espera e a prova do que você não está vendo. É a fé. Nesse sentido aí, como bem me disse o doutor Eric hoje pela manhã, Tomé mereceu um puxão de orelha de Jesus. Mas Tomé não é incrédulo. Mais incrédulo do que Tomé foi Pedro. Mais incrédulo do que Tomé foi Pedro, nós já mostramos aí. Incrédulo, covarde. Tomé não. Aí o texto continua. E Tomé respondendo ao Senhor disse... Gente, olha a confissão que Tomé fez ao Senhor. E me diga se algum outro dos apóstolos fez uma confissão semelhante. Quando Tomé viu o Senhor, Tomé disse, Senhor meu e Deus meu. Inclusive, esta é uma confissão que a Igreja Católica nas suas celebrações utiliza o tempo todo. Deus meu e Senhor meu. Nenhum dos apóstolos fez esta confissão, a não ser Tomé. Tomé fez esta confissão que prova que de incrédulo ele não tem nada. Ele precisava era ter certeza, porque tem aquela questão do Maria vai com as outras. Se tudo que disser você acreditar, está complicado. Agora você tem que ir lá, comprovar e formar a sua própria convicção. Tomé me é exemplo de formação da própria convicção. O texto continua. Disse-lhe Jesus, porque viste, Tomé, creste?
Bem-aventurados os que não viram e creram. Aí já trouxe para a baila eu e você. Nós não vimos, mas nós cremos e nós somos bem-aventurados por isso. Quer dizer, se tivesse passado batida a Tomé, tinha passado. Mas hoje nós tínhamos no colégio apostólico aquela ideia de que o único que não viu ele foi Tomé. O único que não... Mas por que Tomé não viu? Tomé era inferior? Ou nós haveríamos de reprovar Tomé porque estava fora, sem saber o que ele estava fazendo fora? Sabe-se qual a necessidade que Tomé teve? Sabe-se naquele momento Tomé não saiu para tomar um banho? Quem sabe o que aconteceu? Qual foi a necessidade? Certo é que Jesus voltou, e voltou exclusivamente por causa de Tomé, porque Tomé foi o único que não viu e Jesus queria que ele visse. Olha que interessante. Continuando o texto, para nós encerrarmos o versículo 30, diz assim, João 20, 30. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais. João é testemunha, né? Redundando é testemunha ocular, que não estão escritos neste livro. Então nós temos aí alguma coisa acerca de Tomé, e temos que no versículo 29, conforme nós falamos, ele reconhece a deidade de Jesus, quando diz Senhor meu e Deus meu. Tomé ainda aparece no Evangelho de João, no capítulo 21, no versículo 2. Diz assim o texto, estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e os outros dois dos seus discípulos. João mostra que Tomé estava junto. Depois dessa ocasião, Tomé não fugiu. Continua o texto, versículo de número 14 agora. Não, calma aí. Nós vamos agora para Atos. Encerra os evangelhos e agora nós vamos ver Tomé presente em Atos. A igreja em Atos, Tomé presente. Em Atos, Tomé já não faz par com Pedro. Tomé agora já faz par com Filipe. Olha que interessante. Pedro foi o par de Tomé durante os evangelhos e agora quem é par com Tomé é Filipe. Quem é que andaria com o incrédulo, gente? Vamos ver o que diz o texto. Versículo 13. E entrando, subiram ao cenáculo onde habitavam Pedro e Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus. Mateus agora já faz parte do Bartolomeu. Tiago, filho de Alfeu, Simão o Zelote e Judas, irmão de Tiago. Esse Judas aqui já não é o Judas Iscariotes, esse aqui e também não é apóstolo, é Judas, irmão de Tiago, e Tiago aqui é o irmão de Jesus. Então é nesse contexto que Tomé está, no contexto da elite, no contexto dos top, dos cabeças. Todos estes perseveravam unânimes em oração e súplicas. Todos estes quem? Eu vou repetir de novo para você. Estavam no cenáculo e dentre eles estava João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus. Quem? Tomé. O incrédulo, que muita gente chama de incrédulo, estava perseverando. Ele era resiliente. Todos os dias em oração, todos os dias em oração. E na descida do Espírito Santo, em Atos 2 e 8, Tomé estava junto. Está aqui registrado, Tomé estava junto. Que beleza do texto bíblico. Estavam unânimes, perseverando unânimes em oração e súplicas. Eu consigo ver Tomé gritando, Deus nos manda o Espírito Santo, Senhor. Olha que coisa interessante. Aí junto com eles estavam as mulheres, Maria, mãe de Jesus, e os irmãos de Jesus, de onde vem Tiago também, e etc. Mas Tomé estava junto, em oração, buscando o Espírito Santo. Fechando a nossa live, que eu espero que você tenha gostado, ele fundou igrejas, como nós dissemos, na Etiópia, fundou igrejas na Índia, dizem alguns, e não se sabe mais nada de Tomé. Nós temos aqui uma pesquisa que diz que ele era da Galileia, mas é uma pesquisa de fatos tirados dos costumes, né? E deve-se questionar por que então que ficou essa mácula contra Tomé pelos séculos? E aqui nós temos, gente, que eu não vejo em Tomé incrédulo. Se Tomé fosse incrédulo, no primeiro ato posterior a ele ver Jesus, ele não teria dito Senhor meu e Deus meu. Mas eu vejo Tomé capaz de ser separado entre os 12. Eu vejo Tomé como alguém que tem coragem de chamar os 12 para a morte junto com o mestre.
Eu vejo Tomé como alguém que teve coragem, que o texto diz que eles estavam com medo, teve coragem de ir fora buscar alguma coisa, talvez comida, eu não sei. Eu vejo um Tomé que teve coragem de estar diante do Senhor, confessando a sua falha, porque ele foi diante de Jesus. Eu vejo um Tomé que perseverou em oração, em súplicas. Eu vejo um crente digno de ser copiado, um obreiro sincero, verdadeiro. Razão assiste ao pastor Dejalane quando diz que ele admira Tomé. Eu também admiro Tomé e digo, de incrédulo Tomé não tem nada. Que Deus te abençoe e fica mais esta nossa live aí para que você possa, um abraço Misael, tá aí o que você pediu, para que você possa pesquisar e compreender melhor a Bíblia Sagrada. Aquele abraço, fica na paz do Senhor.